Oi, galerinha do 7º ano, professora Kiara aqui. Vamos entrar na matéria de gramática, tá? Em específico, os verbos regulares, irregulares, anômalos e abundantes. Então, a gente vai conhecer essas flexões do verbo, tá? Dando continuidade à matéria que estamos vendo no livro, tá? Vamos primeiro revisar o que a gente já estudou, tá? Entendemos que o verbo classifica palavras que exprimem ações, certo? E que existem tempos verbais dentro do verbo, que é o passado, presente e futuro. E que dentro desses 3 tempos, nós temos outras variações, certo? E também nós temos os modos verbais, que são atividades em relação ao tempo verbal, em que dentro desses 3 tempos verbais, que é o passado, presente e futuro, nós temos os modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, vamos revisar o modo subjuntivo, né? Que é constituído por formas verbais que expressam atitudes de hipótese, dúvida, desejo, entre outros. Como aqui no exemplo. Talvez o professor possa esclarecer as nossas dúvidas sobre o conteúdo. Esse verbo aqui, né, o posso, ele está expressando um desejo, ou pode até mesmo ser uma hipótese, certo? E está dentro do tempo verbal presente no modo subjuntivo, tá? Fixem isso, tá bem? E se vocês quiserem ter uma parecida mais sobre esse assunto, vocês podem dar uma relida aí nas páginas 35 a 37 do livro de vocês, tá? Porque até agora, né, nós só estudamos o modo subjuntivo. Depois, ao decorrer, vamos entender os outros modos, tá? Então, vamos agora entender as flexões do verbo. Nós temos os verbos regulares e irregulares, né? Que estão associadas às conjugações, as que são inerentes. Como assim? Eles são divididos, separados, né, em 3 tipos de conjugação. E cada tipo é classificado de acordo com a terminação das palavras. Ou seja, nós temos a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, que nós também já vimos em sala de aula, tá? Que a primeira termina com AR, o verbo, né? A segunda termina com ER e a terceira termina com IR, tá? Isso nas 3 tipos de conjugação dos verbos no geral, tá? E também nós temos as desinências verbais, que a gente também já viu em sala de aula, que são morfemas que apontam o modo indicativo ou subjuntivo, os tempos presente, passado e futuro, e o número singular ou plural. E também a pessoa, que é o sujeito, né, da ação, marcada pelos pronomes pessoais do caso reto, o famoso eu, tu, ele, nós, vós, eles. Assim sendo, né, podemos concluir que as desinências são as terminações dos verbos através de suas flexões, tá? Então, dentro daquelas conjugações que vimos no slide anterior, temos também as desinências verbais, que vai depender muito de como o verbo está se flexionando, tá certo? Então, vamos agora entrar na matéria, depois de ter revisado esses pontos que já estudamos antes, tá? Então, vamos lá. Nós temos primeiro os verbos regulares, que são aqueles que, ao serem conjugados, não sofrem modificações em seu radical, tá? Verbos regulares não sofrem modificações em seu radical. Como, por exemplo, o verbo cantar. O radical é o CANT, né? O quente. E ele pode ser conjugado em qualquer tempo e pessoa, sem que seu radical se modifique, ó. Cantei, cantassem, cantariam, tá vendo? O radical ele não se modifica em nenhum dos verbos conjugados aqui, tá? Os verbos regulares, eles possuem 3 estruturas de conjugação, que eu tinha explicado antes, estou aqui colocando de novo para vocês fixarem, tá? Agora vamos nos verbos irregulares, que são aqueles que, ao serem conjugados, vão sofrer modificações em seu radical ou também pode ser nas terminações. Diferente dos regulares, os irregulares não possuem modelo de conjugação, por eles sempre sofrerem modificações.
Como, por exemplo, aqui, o verbo medir, tipo, eu meço. Tá vendo que o radical aqui tá mudando? Ó? De M-E-D foi para M-E cedilha. Tá vendo? Isso são os irregulares, tá certo? E também nós temos os verbos anômalos, que são aqueles que na sua conjugação apresentam no radical alterações mais profundas do que os verbos irregulares. Ou seja, os verbos anômalos eles vão ter uma conjugação bem mais variada, como por exemplo nos verbos ser e ir. Tá vendo aqui no exemplo? Ó? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Tá vendo que nenhum tem o radical ou a terminação igual? Isso são os verbos anômalos, eles são bem mais variados, tá certo? E também temos os verbos abundantes, que apresentam particípio duplo, ou seja, duas formas equivalentes no particípio. Ou seja, ele vai ter verbos irregulares e regulares, tá certo? Como, por exemplo, aqui, ó, verbo aceitar, a forma regular dele, aceitado, o irregular, aceito. Isso nos verbos abundantes da primeira conjugação. Eu coloquei esses aqui para vocês entenderem como os verbos abundantes funcionam, mas também tem a segunda e terceira conjugação. Todas essas flexões de verbo vão ter suas conjugações respectivas, tá? A proposta de atividade que eu vou passar para vocês é que vocês façam uma frase com cada tipo de flexão de verbo que vimos aqui. Os verbos regulares, irregulares, anômalos e abundantes, tá certo? Até a próxima!